O descontrole mundial. Um escritor e jornalista de um grande jornal, em novembro de 2014, disse uma frase genial. Se a passagem do século XIX para o século XX foi a incerteza, a passagem do século XX para o século XXI foi a desconfiança, e o medo do futuro. 15 anos após o início do século XXI, nós podemos acrescentar mais uma característica, a intolerância. A intolerância em todos os sentidos, despertando e criando toda a incerteza, toda a desconfiança na aldeia global dita por Mark McLuhan na década de 70, que imaginava que alguns anos após todo mundo seria uma aldeia global de convivência e a possibilidade de convivência pacífica. No entanto, toda essa aldeia global, esse momento específico e toda essa comunicação se tornou um terreno fértil e adubado para a intolerância. Eu gostaria de citar, diante do momento que vivemos, apenas 6 características da intolerância desse início do século XXI e que vai caracterizar o nosso século. 1. Eu vou citar manchetes da CNN do México, que apareceu no dia 10 de janeiro de 2015, aliás. 1. A França vive dias de terror. CNN, 10 de janeiro. 2. 700 mil pessoas na França se manifestam com a voz de Todos Somos Charlie. CNN, 10 de janeiro de 2015. 3. Boko Haram mata e milhares de pessoas na Nigéria. Título da CNN, 10 de janeiro de 2015. 4. A escravidão e as decapitações são a religião dentro da ISIS, o Estado Islâmico. CNN, 22 de dezembro de 2014. Sem mencionar, naturalmente, que não foi manchete da CNN, mas todos sabem, as grandes corrupções institucionalizadas como intolerância contra o coletivo e contra o social. E em sexto lugar, citaria mais um elemento. Título da CNN, 10 de janeiro de 2015. Os Anônimos, grupo de hacker americano, promete vingar o ataque contra a revista Charlie de Paris. Tudo isso indica e mostra a intolerância que nós vivemos nesse momento da história. Uma revista argentina de psicologia publicou um cartaz muito interessante com os seguintes dizeres, naturalmente em espanhol: que não te atrape la intolerancia para que el pasado no vuelva. Eu coloquei aqui a tradução em português, seria assim: que não te capture a intolerância para que o passado não retorne. Ou, positivando essa expressão, se a intolerância te captura, o passado retorna. A frase sugere que, sendo capturado pela intolerância, ele é empurrado para o passado. E se o empurra para o passado, naturalmente não pode acessar o futuro. Jung tem uma frase interessantíssima com relação ao passado e o futuro, quando diz assim: o passado é o mal e o futuro é Deus. Lógico que quando o sujeito acessa o passado, ele acessa o mal, a intolerância, segundo Jung. Nessa perspectiva, o futuro é a tolerância e o passado é a intolerância. A tolerância, o futuro, refere-se a uma nova vida, abertura, convivência nova da sociedade. Se a intolerância impera e é o símbolo do século XXI, junto com a desconfiança e o medo futuro, então a civilização caminha para o passado. E podemos citar dentro da psicanálise um famoso livro de Freud, Totem e Tabu, onde ele explica essa intolerância
quando aborda elementos tais como a imortalidade, castigo, vida após a morte, são reflexo, ele diz que são reflexo do interior profundo da nossa psique e que são exteriorizados nos campos religiosos e relações com a vida. Seria o totemismo. Ele explica que os homens, reunidos em bandos, obedecem pela força a um pai violento, ciumento, que guarda para si e expulsa os seus filhos à medida que crescem, prevalecendo a lei do mais forte e não havendo laço afetivo. Esses filhos então se revoltam e unidos exterminam o dominador, ou seja, o pai. Assim teria surgido a religião, diz Freud, a religião totêmica, apenas um sentimento filial de culpa pelo pai que morreu, pelo pai que foi assassinado. Nessa altura, Freud faz uma catarse da sua intolerância com relação às crenças do seu próprio povo e diz textualmente: a psicanálise dos seres humanos de per si, contudo, ensina-nos com insistência muito especial que o Deus de cada um deles, de cada uma das pessoas, é formada à semelhança do Pai. Que a relação pessoal com Deus depende da relação do Pai, em carne e osso, e oscila e se modifica de acordo a essa relação, que no fundo, Deus nada mais é do que um Pai glorificado. Interessante. Isso é a postura de Freud. Desse totemismo surgiu naturalmente, segundo Freud, o complexo de Édipo e o narcisismo, afirma o mestre vienense. Na questão do complexo de Édipo, pode-se abordar o passado infantil, que no futuro se manifesta no amor e ódio à figura paterna, à figura da autoridade, a busca do poder pelo poder após o assassinato do pai. Das três características desse totemismo, a onipotência dos desejos seria o leitmotiv do narcisismo, uma das características do nosso século, e chão fértil da intolerância. Da letra freudiana, podemos então concluir, em Totem e Tabu, que a figura de Deus está fadada ao sentimento ambivalente de ódio e de amor. Ódio porque precisa ser assassinado, ou já foi, e amor por uma questão de sentimento de culpa. Daí também emanaria o velho conceito de que Deus é Pai, segundo ele. Assistimos neste momento da história em que já não existe a figura do pai. A escrita paterna de autoridade foi exilado, retirado perentoriamente e intolerantemente. Se já não existe a autoridade do pai na família, também não existe a autoridade social, nem a autoridade espiritual, daí a existência, a prática da religião sem Deus. A espiritualidade sem Deus. Imagine. Existe já, senhores, a tendência muito forte que naturalmente deságua nas profecias apocalípticas da sétima igreja de Laodiceia, a famosa igreja, a igreja do povo sem Deus. Porque Laos é povo, a Laodiceia seria a igreja do povo sem Deus. Uma igreja que não tinha Deus, mas era uma religião espiritualizada. Pasmem, senhores, já ouvi inúmeras falas televisivas de pastores e religiosos e igrejas chamadas cristãs falando do sucesso financeiro, da saúde, da cura, sem mencionar como eixo causal a magnificência de Deus. Para que Deus? Para que o Pai? Para quê? Aboliram a figura do Pai. A intolerância dos filhos com relação ao pai só é comparável ao massacre antagonizado pela frase de Je suis Charlie. Podemos afirmar que hordas coletivas do século XXI assassinaram Deus e se apossaram da sua igreja povo.
para a grande e devassa manipulação da locupletação e acesso à grandiloquência do poder pelo poder. Deus assassinado, vilipendiado, como foi o Nazareno na cruz nefasta do monte fora de Jerusalém, lógico. Simbolicamente teria que ser massacrado alguém que no deserto proclamava Deus como Pai. Lógico. Existiria Pai e não Deus. Ou existiria Deus e não Pai. Seria a religião sem Deus. Ou como profetizou Freud, e que pode-se usar a palavra profetizar, quando diz: cada um criou seu próprio Deus, a imagem e semelhança do Pai que não teve, ou não conheceu, ou abandonou. Se Freud ainda vivesse nesse tempo, afirmaria triunfalmente, senhores, o complexo de Édipo deixou de ser pessoal e se tornou universal. O mundo está emaranhado no complexo edipiano e se tornou narcisista. Nada mais natural, então, de ser intolerante, desconfiado e ter medo do futuro. Como diz Jung, se o futuro é Deus, é lógico, teria que ter medo de Deus. A NPC prima por uma releitura dos escritos freudianos e dos escritos junguianos e outros escritos como o Livro Vermelho de Jung, à luz do século XXI, na busca de respostas e técnicas que minorem a angústia e o desespero, a falta da visão de futuro. Venha conosco nesta redescoberta da psicanálise como ciência do inconsciente, capaz de trazer a confiança e a visão do futuro sem medo, com a tolerância capaz de, no futuro, evitar a exacerbação do descontrole mundial.